O Centro Nacional de Cultura e a história do Centro Nacional de Cultura parecem típicas da situação extremamente complexa que foi da cultura portuguesa nos tempos do Antigo Regime e em seguida da transição até hoje. Essas relações eram muito mais complexas do que nós podemos hoje imaginar. O Centro Nacional de Cultura talvez não seja por acaso que ele teve como fundadores gente que se situava um pouco no quadrante monárquico ou da direita, porque efetivamente, mas que eram liberais de temperamento. E eram eles que tinham um mínimo de possibilidade e de espaço para poderem requerer, fora dos quadros estritos do regime, uma certa liberdade de expressão e de reunião. Eu tive ocasião de participar nas atividades do Centro Nacional de Cultura em duas ocasiões diferentes. Uma, ainda no princípio, de uma maneira perfeitamente informal, por uma ocasião de uma visita que fiz a Lisboa nos princípios dos anos 50, em que fui convidado de uma maneira informal para falar de poesia. Foi uma pequena sessão, mas que nunca mais me esqueceu, porque nessa sessão estava presente Almada Negreiros. E eu falei nessa altura, enfim, com uma certa inconsciência, digamos, não realizando muito bem que estava falando na presença do Almada Negreiros. Se eu tivesse realizado essa presença com mais forte, naturalmente teria sentido uma maior dificuldade. Mais tarde, tornei a tomar contacto com o Centro Nacional de Cultura por ocasião do encontro que houve aqui entre uma delegação de intelectuais espanhóis e uma delegação portuguesa. E isso foi já quase nas vésperas do 25 de Abril. E também essa reunião foi típica no tipo de relações culturais e dos limites da liberdade que eram realmente os do tempo. E mesmo a representação desses dois grupos era extremamente curiosa. Naturalmente que se evitava que nessas reuniões aparecessem pessoas, digamos, situadas de uma maneira nos quadrantes extremos. Por exemplo, do lado espanhol, era gente como Laín Entralgo, como Dionísio Rodrigues, que se tinham situado de resto em tempos quase na órbita da falange e que se tinham voltado contra o regime, contra o sistema. Do lado português, não, era gente liberal e sobretudo que se situava no âmbito do que nós chamávamos naquela altura o catolicismo progressista. Gente como o professor Mila, por exemplo, Maria Luz Belchior, Alçada Batista e outros. E lembro-me muito bem do sentimento que tive nessa altura e do que era a vivência possível da informação e da liberdade. Quer dizer, tivemos de fazer essa reunião aqui praticamente à porta fechada. Mas ao mesmo tempo era extremamente curioso pensar que a alguns metros de nós estava a instituição que era por excelência a instituição repressiva do regime. Portanto, o Centro Nacional de Cultura, ao longo da sua história, funcionou sempre com esses condicionamentos, digamos, era o espaço possível da liberdade naquele tempo, não é? E, digamos, a liberdade que era, no sentido próprio do termo, naquela altura tive essa sensação física, mais do que nunca, de uma liberdade vigiada. Esta é a minha experiência em relação ao Centro Nacional de Cultura antes do 25 de Abril. Depois do 25 de Abril tive ocasião de participar aqui, mas já numa outra atmosfera, não? Em diversas reuniões ou diálogos, não? E penso que, de facto, ao longo destes 40 anos, com diferenças através do tempo, o Centro Nacional de Cultura constituiu um lugar de palavra, não é? Um lugar de palavra possível, não é? E hoje, enfim, a sua irradiação acho que é maior do que nunca, que é um lugar de facto de diálogo, de expansão da palavra
não só com iniciativas no interior do seu próprio recinto, mas com iniciativas para o exterior. É tudo quanto eu queria dizer a respeito do Centro Nacional de Cultura. O Centro Nacional de Cultura, para mim, começou por ser um objeto misterioso e um objeto de inveja. Até aos meus 20 anos vivia em Trás-os-Montes e vivia em Coimbra. Ouvia falar pouco do Centro Nacional de Cultura, mas constava na província e na Universidade de Coimbra, constava que no Centro Nacional de Cultura se reuniam pessoas das mais diversas, intelectuais, artistas, e que discutiam, conversavam, faziam conferências, seminários, etc. Eu suspeitava, naquela altura, que além disso tudo, suspeitava que se conspirava também. Vivia-se sob o regime de censura e qualquer iniciativa cultural, qualquer iniciativa deste tipo, era imediatamente suspeita, infelizmente, de ter a sua dose de conspiração. Talvez não se tivesse conspirado muito politicamente, pelo menos não consta que tivesse tido grandes resultados a conspiração política do Centro Nacional de Cultura, mas é verdade que, vista à distância, se conspirava sim, conspirava-se pela cultura e conspirava-se pela liberdade. Foi uma boa conspiração. Vivi muitos anos no estrangeiro, no exílio, ouvia falar de vez em quando de iniciativas que se tomavam aqui no centro. E quando regressei em 74, pouco tempo depois, inscrevi-me, fiz-me sócio do Centro Nacional de Cultura e naqueles períodos mais difíceis, revolucionários, em que era difícil encontrar locais, sítios onde as pessoas de diversas opiniões, diversas filiações políticas ou diversos interesses políticos, era difícil encontrá-los juntos, o Centro Nacional de Cultura conseguiu frequentemente reunir aqui nesta sala, reunir pessoas que noutras ocasiões, noutros sítios, pouco se falavam ou mal se falavam. E depois, pouco a pouco, foi uma autêntica explosão. Eu devo essa explosão essencialmente à liberdade. Penso que essa foi o condimento primeiro que fez com que o Centro Nacional de Cultura, a partir dos anos 75, 76, 77, tenha vindo a desenvolver as suas atividades de modo a ser hoje uma organização conhecida no país inteiro e que creio com resultados estupendos, excelentes. Aqui se conhecem pessoas, aqui se conhece muito da cultura portuguesa, aqui se discute, aqui se é, ou se pode ser e se deve ser imaginativo, controverso, polémico, e numa altura em que se fala tantas vezes da sociedade civil, das iniciativas da sociedade civil, ou pelo contrário se fala do Estado como entidade que absorve, que abafa ou que esmaga iniciativas diversas, há mesmo quem queira libertar a sociedade civil à força. O Centro Nacional de Cultura tem dado uma excelente lição, que é, em vez de reclamar, de se queixar, de reivindicar o que ele próprio deve fazer, o Centro Nacional de Cultura, os seus dirigentes, os seus sócios, vão fazendo ciclos, conferências, polémicas, debates e os famosos passeios do domingo, a que as más línguas chamam os passeios da Helena, e que têm vindo a fazer do Centro Nacional de Cultura uma organização conhecida em todo o país. Já foram até a Trás-os-Montes, ao Douro e aos Açores.